Válvula solenoide para amônia Danfoss, um guia completo para você. Hoje nós vamos falar sobre esse produto, que é o produto mais popular dentro da divisão de refrigeração industrial da Danfoss, a válvula solenoide. Então, um modelo muito conhecido é a válvula solenoide EVRA. Nesse ano de 2025, algumas versões da válvula EVRA vão sair de linha, entre elas a 10, a 15 e a 20. Isso abre um espaço para diversos questionamentos, principalmente o que substitui, como substitui, aonde a gente deve aplicar cada uma das soluções que substituem essa válvula e de que forma isso vai funcionar. Então, não existe nenhum tipo de complicação dentro dessa substituição, pelo contrário. Na Danfoss, a gente sempre procura fazer uma substituição, fazer um upgrade de linha para simplificar e para desmistificar toda essa complicação envolvendo as válvulas da Danfoss, os controles da Danfoss, é que nós decidimos fazer esse guia completo. Então, nós vamos começar falando sobre a EVRA. Essa válvula aqui é a válvula EVRA. Pelo que ela é composta? Então, a válvula EVRA ela é composta por um jogo de flanges, que são esses flanges laterais, pelo corpo da válvula EVRA e pelo filtro tipo FA. E também, obviamente, pela bobina que vai fazer o acionamento dela. Essa válvula, a válvula EVRA, você vai encontrar ela em algumas versões. Eu vou falar sobre essas versões e nós vamos disponibilizar imagens na tela para que você possa acompanhar. Então, a primeira delas é a EVRA 3.5, a segunda, a EVRA 3. Depois nós temos a EVRA 10, 15 e 20. Depois da EVRA 20, nós temos as válvulas com vedação do tipo pistão, que são a EVRA 25, a EVRA 32 e a EVRA 40. Quais são as diferenças entre elas? A EVRA 3.5 é uma válvula solenoide normalmente utilizada em óleo de compressor de amônio. Ela possui uma conexão do tipo rosca com o diâmetro de 1/4. A EVRA 3 é uma válvula flangeada. Então a EVRA 3, 10 e 15 utilizam este mesmo jogo de flanges, que é o flange tipo 1.3 da Danfoss. Então essas três válvulas, elas têm qual é a diferença entre elas? Elas podem ter a mesma bitola, então por exemplo, meia polegada, 3/4, mas elas têm uma diferença de capacidade. O que significa o número? EVRA 3 tem um orifício de 3 milímetros. A EVRA 10, um orifício de 10 milímetros. A EVRA 15, um orifício de 15 milímetros. Então a diferença entre essas válvulas não está na bitola de conexão, ela está sim na sua vazão, na sua capacidade, no orifício interno por onde vai passar a amônia que vai alimentar o processo, seja tanto na injeção de líquido quanto na injeção de gás quente ou em qualquer outro processo onde você fizer a instalação de uma EVRA. Então, a EVRA 3, recapitulando, 10 e 15, utilizam o flange 1.3 e o filtro FA15. Essas válvulas saíram de linha a partir desse ano de 2025. A EVRA 20 e 25 são válvulas maiores, e elas utilizam o flange tipo 3.0 da Danfoss. Então é um flange diferente, mais robusto para válvulas maiores. E o filtro FA, também é o filtro FA 20 e 25, que é um filtro maior, então com um corpo maior para essas válvulas. A bobina utilizada em todas as válvulas da linha EVRA são as mesmas bobinas, então não tem diferença nenhuma. A válvula EVRA 20 ela possui uma vedação por diafragma. A válvula EVRA 25 possui uma vedação do tipo pistão, tal como a EVRA 32 e 40. As válvulas EVRA 32 e 40 são soldadas diretamente na tubulação, então ela não possui nem flanges e nem filtro. A sua instalação fica parecida com essa ICF 20-2, onde nós vamos ter o filtro tipo FA separado e a válvula soldada diretamente na tubulação. Elas vão ser fornecidas nas bitolas de 1 1/4, 1,5 e 2 polegadas, para aplicações de grandes vazões em sistemas de refrigeração industrial.
agora nós vamos falar sobre a ICF EVRAT. Essa válvula que você está vendo aqui é o avanço da válvula EVRA. Então ela foi projetada e produzida com o objetivo de retrofit, onde a válvula EVRA já estava instalada. A válvula EVRA é uma válvula super tradicional, então há décadas ela vem sendo comercializada pela Danfoss e ela está instalada em projetos do mundo todo, do Brasil todo, em diversas indústrias. Então quando existe um retrofit de planta, quando a planta frigorífica passa por uma renovação, nós podemos utilizar a ICF EVRAT para substituir a válvula EVRA, que também agora foi descontinuada, como nós falamos anteriormente, nas versões 10, 15 e 20. Então, essa válvula ICF EVRAT, o primeiro ponto importante dela é que ela cabe exatamente na distância aonde estaria instalada uma válvula EVRA. Então, qual é a vantagem? Nós não precisamos fazer soldas nos flanges. Nós não precisamos soldar novos flanges, porque através dos flanges utilizados com a válvula EVRA e com o filtro FA, a gente pode fazer o retrofit do sistema instalando uma ICF EVRAT no lugar. E existe também uma outra vantagem. Essa válvula aqui em cima é o bloco ICF da Danfoss. Então toda a nova plataforma da Danfoss, e nova já de uns 10 anos para cá, então não tão nova assim, vem sendo concebida e constituída em cima da plataforma ICF. O módulo solenoide da válvula ICF, do bloco ICF, bloco multifunções, da válvula ICF 20-2 e da válvula ICF EVRAT é exatamente o mesmo. Então, independente da aplicação que você tiver, do local aonde essa válvula estiver aplicada, isso facilita muito tanto a instalação quanto a manutenção. Porque o reparo do diafragma da válvula solenoide, ou mesmo o módulo completo, se for necessária a substituição em um plano de manutenção corretiva, pode ser feito utilizando o mesmo reparo para todas essas válvulas. Então isso facilita muito e acaba tornando a manutenção muito mais barata e organizada. Você não precisa ter uma grande quantidade de reparos em estoque e o mesmo reparo pode ser utilizado em diversos tipos de válvula. Além disso, a ICF EVRAT ela é concebida, ela é construída dentro da plataforma ICF. Então, o módulo de filtro ICFF e o módulo solenoide, o ICFE, eles estão compostos em um mesmo corpo. Eles não possuem um ponto de união, como é o caso da EVRA. Então, só aí nós já temos um ponto de vazamento a menos. E além disso, a questão da manutenção, como eu falei, sobre a válvula solenoide, a manutenção do filtro segue exatamente o mesmo conceito. Então o filtro, o módulo de filtro utilizado na ICF EVRAT é exatamente igual ao módulo de filtro utilizado no bloco ICF, que também você pode manter tanto o módulo de filtro quanto apenas o elemento filtrante para manutenções preventivas e para manutenções corretivas. Depois da apresentação dos produtos, nós vamos abrir as válvulas e mostrar todos esses componentes para que vocês possam conhecer cada uma das etapas por onde o fluido passa dentro da válvula e também quais são as boas práticas de manutenção de cada um desses equipamentos. Aqui na segunda fileira nós temos o novo lançamento da Danfoss, que é a válvula ICF 20-2. Essa válvula ela é uma válvula concebida dentro da plataforma ICF, mas com apenas um módulo. Então, na verdade, com dois módulos. Ela tem o módulo solenoide, que é o módulo que fica na tampa superior, igual ao módulo do bloco ICF normal e também da ICF EVRAT. Então, é o módulo ICFE 20. Ou alguma de suas variações. Então esse módulo, voltando na parte da manutenção, ele facilita muito a organização e a manutenção, porque ele é exatamente o mesmo módulo das outras válvulas, então ele permanece dentro de uma mesma família de produtos e a sua especificação, aplicação, até o seu uso no momento da manutenção, ele fica muito mais fácil. O bloco ICF 20-2, na parte de baixo, ele traz o quê? O seu operador manual. Então, para que serve um operador manual? O que é um operador manual?
A válvula solenoide, primeiro. O que é uma válvula solenoide? Uma válvula solenoide nada mais é do que uma válvula de bloqueio, um registro. Mas essa válvula de bloqueio é operada eletricamente por uma bobina, que vai fazer o diafragma ou o pistão dessa válvula abrirem, liberando a passagem de fluido, de amônia, quando essa bobina for energizada. Quando a bobina não estiver energizada, ou seja, quando a energia elétrica for cortada na alimentação da bobina, essa válvula vai fechar, impedindo a passagem do fluxo. Então ela é uma válvula de bloqueio operada de maneira elétrica através de uma bobina. E aqui embaixo nós temos um operador manual, que nada mais é do que uma agulha que força a abertura da válvula para que a gente possa ter uma passagem manual da amônia. E por que eu faria isso? Então, em algum caso, eu posso ter a necessidade de operar essa válvula manualmente em função de queima de bobina, em função de N fatores de manutenção, enfim, que podem acontecer. Então eu vou precisar fazer uma operação manual dessa válvula durante um determinado período, até que eu consiga fazer a manutenção do equipamento, ou seja lá qual for o meu objetivo. Lembrando que essa prática de operação manual, ela não é uma boa prática. Os quadros de válvulas, as soluções de válvulas que a gente fala, eles são projetados e feitos para funcionamento automático. Então a eficiência energética, a segurança, a transferência térmica, a transferência de calor do produto, da câmara fria, do túnel, para a amônia, essa transferência térmica, essa refrigeração, ela ocorre bem quando o sistema está funcionando de acordo com o seu projeto. Ou seja, quando as válvulas estão rodando de maneira automática, de acordo com o que elas foram projetadas para fazer, a função que elas foram projetadas para desempenhar naquele quadro de válvulas, naquele sistema. Então, quando isso acontece de maneira manual, você perde boa parte dessa eficiência. Por quê? Pode ser que você vá atingir o seu objetivo final, que é refrigerar o sistema. Mas qual é o volume de amônia, qual que é a quantidade de amônia que você está passando pelo equipamento, pelo evaporador, para conseguir fazer isso? Então a válvula está em manual, o funcionamento dela está em manual. Você perde a função de controle, que é onde a Danfoss entra com muita propriedade no sentido de promover um controle absoluto, utilizando uma menor quantidade de fluido refrigerante e promovendo uma maior eficiência energética do sistema. Por quê? Porque se você utilizar somente a quantidade de fluido refrigerante necessária na troca, você vai direcionar para o seu separador de líquido e para o seu compressor, para o seu condensador, uma quantidade menor de amônia, uma quantidade menor de pressão, e isso vai fazer com que o seu sistema gaste menos energia elétrica, ou seja, que ele tenha uma eficiência energética maior. E além disso, um sistema bem ajustado, bem regulado, com os controles precisos, vai promover um tempo de processo reduzido. O que isso quer dizer? Você vai processar o seu alimento, a sua bebida, ou seja, qual for o produto que você estiver processando no seu sistema de refrigeração em um tempo menor. E isso faz com que você ganhe escala de produção. Então, ainda falando da ICF 20-2, nós temos a instalação dela feita com filtro e válvulas de bloqueio separado. Então, por exemplo, tanto na ICF 20-2 quanto na antiga EVRA, quanto na ICF EVRAT, nós temos a função de bloqueio separado, o que vai ser diferente no caso do bloco ICF completo. Mas o filtro da ICF 20-2, ele é o filtro FIA, que é o mesmo filtro utilizado para válvulas grandes, como por exemplo a EVRA 32 e a EVRA 40. Ele não é um filtro entre flanges, como é o caso das EVRAs, e ele também não é um filtro acoplado, como é o caso do filtro da ICF EVRAT. Ele é fornecido separadamente, tal como o seu elemento filtrante, seguindo a plataforma SVL. Então, o que é essa plataforma SVL? Aproveitando, ela é a plataforma de válvulas manuais da Danfoss. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas dentro da plataforma SVL nós temos, por exemplo, o filtro,
a válvula de bloqueio, a válvula de regulagem de expansão manual, que é aquela válvula com o capacete amarelo. Nós temos a válvula de bloqueio e retenção conjugada e também a válvula somente de retenção. Então, diversos tipos de válvula que são fornecidos com o mesmo corpo. Então, por exemplo, esse corpo dessa válvula SVA-L, é o mesmo corpo do filtro FA, não tem diferença nenhuma. Então, o que muda? Os módulos. Voltando para a questão da simplicidade. As válvulas da Danfoss, elas são projetadas e fabricadas justamente para serem simples, para seguir todas as normas globais de aprovação. Então, são válvulas que têm aprovação offshore, aprovação para rodar em ambientes supercríticos e rigorosos, aprovações internacionais dos mais diversos órgãos e certificadoras, mas também elas carregam a simplicidade de serem fabricadas para ter uma praticidade, tanto na instalação, então com a solda de conexão, onde depende muito menos do soldador, do montador, e a gente consegue executar muito mais rápido o processo de montagem dela, quanto também na parte de manutenção, possuindo esses módulos que podem ser intercambiáveis entre as válvulas, entre todas as válvulas da linha. Agora nós vamos falar do bloco de válvulas que pode conjugar todas as soluções necessárias para o seu sistema de refrigeração industrial. Então, esse bloco basicamente também é uma válvula solenoide, como a ICF-20-2, como a antiga VRA, como também a ICF-VRAT. Então, você pode observar que essas 4 linhas de válvulas, o que elas possuem em comum? Todas elas possuem 2 bloqueios, como numa aplicação convencional de refrigeração industrial, seja uma alimentação de líquido, seja uma injeção de gás quente ou outro processo, uma interligação de um purgador de ar para amônia, enfim, e o filtro. Só que essa linha só possui um dispositivo que integra essas 4 funções. Então, aqui nesse bloco de válvulas, nós temos esses 2 capacetes vermelhos que são válvulas de bloqueio. Nós temos o filtro e nós temos a válvula solenoide. Além disso, uma válvula do tipo agulha, uma válvula SNV, para quê? Para que serve essa válvula agulha, começando por ela? No caso de manutenção, se nós fecharmos a válvula de bloqueio, as 2 válvulas de bloqueio, e abrirmos essa válvula agulha, ela vai drenar uma pequena quantidade de amônia presente nesse bloco. Quando que, se nós estivéssemos fazendo manutenção, por exemplo, dessa válvula solenoide, nós fecharíamos essas 2 válvulas de bloqueio e a quantidade de amônia presente nesse trecho de tubulação seria infinitamente maior do que a pequena quantidade que vai estar dentro do bloco nesse momento. Então a manutenção passa a ser muito mais segura quando nós utilizamos blocos nas aplicações de refrigeração industrial. Lembrando que nos nossos vídeos sobre os quadros de válvula, você viu que esses blocos podem ser aplicados na sucção, eles podem ser aplicados na injeção de gás quente, eles podem ser aplicados na injeção de líquido, eles podem ser aplicados no controle de degelo através da ICFD, e eles vão trazer essa segurança e mais essa eficiência em qualquer uma dessas aplicações. Então o bloco não serve só para a função solenoide, muito pelo contrário, ele é fabricado em diversos tamanhos, com diversas capacidades e nas mais variadas funções para controle do sistema de refrigeração industrial. Então aqui, voltando para o bloco, a gente tem essa mobilidade de manutenção. Além disso, o diafragma, o módulo solenoide, ele acompanha os outros blocos ICF, então tanto a ICF-VRAT quanto a ICF-20-2, quanto o bloco ICF, todas essas 3 válvulas, elas vão compartilhar do mesmo módulo solenoide, que nesse caso aqui é o módulo ICFE-20. Então, aqui fica a explicação. Nós temos, nesse caso aqui, 2 bloqueios, um filtro e uma solenoide, conjugando todas as funções nessa mesma válvula, facilitando a instalação através de solda de conexão, então como nós falamos antes, e também facilitando aí o comissionamento da válvula, o startup do sistema, quando você for startar algum equipamento,
e também a manutenção, então a substituição de elementos filtrantes que são padronizados para as válvulas, como a gente falou, dos diafragmas, das próprias bobinas que também são padronizadas. E aqui você vê que não tem nenhum ponto de conexão para a solda na linha. Então a gente está falando de basicamente 2 soldas para a instalação de 4 válvulas, que seria a válvula de bloqueio, a outra válvula de bloqueio, o filtro e a válvula solenoide. Nesse caso aqui embaixo, na ICF20-2, o que acontece? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldas. Então, a mesma função que tem nessa segunda linha, tem nessa primeira linha, com somente 2 soldas. O que isso significa? Um tempo de instalação infinitamente menor, e além desse tempo menor de instalação, você tem, óbvio, muita segurança, que nós estamos falando de sistemas de amônia, de soldas em sistema de amônia, que o soldador vai precisar sim ter uma série de qualificações, e muitas vezes, por mais qualificado que o soldador e o montador sejam, a gente não está livre de um vazamento, e vazamento de amônia é uma coisa séria, pode dar um acidente muito grande. Então a gente tem uma redução muito significativa dos pontos de solda. Isso traz muita segurança para o operador, para o manutentor, para toda a equipe que faz parte dessa planta fabril, enfim. Começando aqui com a parte mais prática do nosso conteúdo de hoje, nós vamos mostrar e demonstrar o funcionamento e falar sobre algumas curiosidades dessas válvulas, que são as válvulas solenoides da Danfoss, para aplicações em amônia em refrigeração industrial. Então, começando aqui pelo bloco ICF. Primeiro, nós temos a bobina. Então, essa bobina é uma bobina do tipo BE, uma bobina com conector elétrico IP67, muito aplicada em sistemas de refrigeração industrial, nessas válvulas solenoide para amônia. Além da bobina, nós vamos ter as válvulas de bloqueio identificadas com esse capacete vermelho. Então, desrosqueando o capacete, você vai ver que ela tem um corte na parte superior. Para que serve isso? Se você encaixar esse capacete na própria válvula, você consegue fazer a operação dela, a operação da válvula de bloqueio. Então você consegue fazer tanto a abertura quanto o fechamento de, obviamente, ambas as válvulas, então tanto da válvula de entrada quanto da válvula de bloqueio de saída. Então existe essa ferramenta que pode ser utilizada, muito simples, você faz o encaixe. E além disso, para que mais que essa ferramenta pode ser utilizada? Ela pode, após o fechamento das válvulas, ser utilizada na válvula SNV, que é essa válvula agulha, que também tem o seu capacete. Para quê? Para abrir e fazer o dreno parcial da amônia que estiver aqui dentro, em caso de manutenção aqui no bloco e no módulo solenoide. Então, isso acaba sendo muito prático, muito útil para o operador, para o manutentor lá na planta. Ele pode fazer a operação dessa válvula, a manutenção dessa válvula de uma maneira muito simples. Então, seguindo aqui, depois do ajuste que o operador pode fazer, ele vai fechar os capacetes da válvula e ela vai estar pronta para a sua utilização. Então, tanto aqui as válvulas de bloqueio, quanto a válvula SNV, que é essa válvula agulha instalada na lateral do corpo da válvula. Esse módulo é o módulo solenoide. Então, o que tem no módulo solenoide, no ICFE20? Soltando aqui os 4 parafusos da tampa, a gente pode ver o diafragma que vai estar dentro dessa válvula e que é o diafragma do módulo ICFE20. Então, a desmontagem bastante simples, são apenas 4 parafusos e aqui dentro nós vamos ter o diafragma de vedação da válvula solenoide do bloco ICF 1549, nesse caso, que é o código desse bloco, com o módulo solenoide ICFE20 e o seu diafragma, que, como eu falei anteriormente, é igual ao diafragma da ICF-VRAT e também aqui da ICF 20-2, padronizando e facilitando o sistema de manutenção da válvula.
Então aqui nessa linha nós temos a ICF 20-2. Então ela é só um módulo solenoide com o seu operador manual. Para a ICF 20-2 nós precisamos instalar as válvulas de bloqueio tipo SVA e o filtro tipo FA de forma separada. Então para fazer a manutenção do filtro basta soltar esses 4 parafusos e aqui dentro vai ter o elemento filtrante, então da micragem, ou seja, com a taxa de retenção de particulado especificada pelo projetista, pelo engenheiro responsável por esse projeto. Então aí para a linha de líquido, sucção, para a linha de gás quente, independente de onde esse filtro estiver instalado, ele tem diversas opções de elemento filtrante que pode estar sendo instalado e todos esses elementos eles são compatíveis com o filtro para o qual eles foram projetados. Então nesse caso aqui é o FIA 15, por exemplo. Essa válvula é a válvula de bloqueio modelo SVA-L. Ela tem esse castelo alongado. Nós temos também a SVA-S, que tem um castelo um pouquinho menor. Então a Danfoss possui válvulas que podem se encaixar em diversas aplicações. Então aqui na parte da solenoide, a bobina é a mesma bobina do bloco ICF que nós acabamos de falar e aqui embaixo o mesmo módulo solenoide que é o módulo ICFE. Então padrão de montagem e desmontagem aqui bastante simples, são apenas 4 parafusos, a gente pode soltar esses 4 parafusos e dentro desse módulo aqui nós vamos encontrar o mesmo diafragma da parte de cima, então que é o diafragma da válvula ICF 20, ICFE 20. Como nós falamos anteriormente, tem a opção de operação manual dessa válvula. Então aqui embaixo, soltando esse capacete, nós vamos ter um operador manual que pode ser fechado, no caso, para abrir a válvula. Então ele vai empurrar esse diafragma, empurrar a sede da válvula para cima, permitindo a passagem de amônia sendo feita manualmente, como se fosse uma válvula de bloqueio. Isso é feito para manutenção, enfim, algum outro objetivo que você tiver, que a válvula estiver desativada, a sua parte elétrica, a parte de comunicação elétrica, e você precisar passar amônia, porque o processo não pode ficar sem amônia, sem a refrigeração. Então você precisa desse operador manual para fazer esse processo. É importante sempre colocar de volta, sempre ter como uma prática os capacetes. Então, tanto das válvulas de bloqueio, quanto aqui da ICF 20-2 ou qualquer válvula que você tiver, colocar de volta os capacetes para evitar que qualquer pessoa possa fazer uma abertura, um fechamento indevido daquelas válvulas e que isso acabe ocasionando um acidente. Então, além disso, as válvulas de bloqueio da Danfoss, válvula SVA. A válvula de bloqueio da Danfoss tem diversas aprovações internacionais, certificações internacionais, e ela é uma válvula hoje extremamente robusta. Ela tem uma qualidade técnica infinitamente superior às válvulas de fabricação nacional, podendo ser aplicada nos processos mais diversos e sendo uma válvula com muita robustez. Então ela já teve, sim, antigamente, 15, 20 anos atrás, alguns problemas de fabricação, mas hoje essa válvula ela carrega diversas certificações e ela, além de ser muito robusta, é uma válvula de operação fácil e 100% estanque. Então o que acontece? Muitas vezes os operadores acabam fazendo alavancas para fechar válvulas, especialmente válvulas maiores, de 3, 4, 5, 6 polegadas. A válvula da Danfoss ela pode ser operada facilmente porque ela é uma válvula muito leve e quando você chegar no final do curso dessa válvula, você não precisa estrangulá-la, você não precisa apertá-la com excesso porque ela vai vedar. Então é uma válvula feita para confiabilidade, uma válvula robusta e uma válvula extremamente segura. Além disso, a manutenção dessa válvula é muito simples. Você pode trocar essa bucha de vedação aqui da haste da válvula simplesmente soltando ela aqui, então ela tem um corte para que você possa fazer, para soltar, enfim, substituir, e também aqui você pode trocar o castelo inteiro, que como eu falei anteriormente,
está dentro da plataforma SVL. Então, por exemplo, se você quisesse trocar essa válvula por uma válvula de bloqueio e retenção, você pode comprar o módulo bloqueio e retenção da válvula SVA15 e substituir, porque o corpo vai ser o mesmo. Então, o bloqueio e retenção é o modelo SCAX e essa aqui é a SVA-L. Então, você vai comprar o módulo SCAX15, por exemplo, e substituir por esse módulo, mantendo o mesmo corpo na tubulação. Isso dá flexibilidade de manutenção e também uma grande flexibilidade de projeto. Então, desmontando aqui o castelo, você vai ver o como é simples a desmontagem e a troca. Também, como na solenoide, é óbvio, tudo que nós estamos fazendo aqui não é um sistema com amônia e tudo mais. Então, se você estiver mexendo num sistema de refrigeração que tiver amônia, um sistema real, você precisa que o sistema esteja despressurizado, que não tenha pressão de amônia e amônia dentro desse sistema para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer problema que possa acontecer. Então, sempre como prática, a gente recomenda que o setor de manutenção, o setor de segurança e de engenharia estejam alinhados não só com as normativas externas e boas práticas e tudo mais, mas também com as normativas internas e as boas práticas de cada planta, de cada frigorífico ou qualquer outra indústria, para que eles possam fazer esse serviço com a mais total segurança. Então, tirando aqui o castelo, você pode observar a vedação, uma vedação macia dessa válvula, que é a válvula de bloqueio modelo SVA para amônia da Danfoss. Essa válvula é disponibilizada nas versões reta e angular de 1/4 a 12 polegadas, então é uma válvula com uma ampla gama de bitolas e configurações para atender os mais diversos projetos, tanto com o castelo estendido quanto não, e com a operação por volante ou também por capacete. Então, seguindo aqui, a gente vai falar da válvula EVRA, essa válvula que é a válvula mais popular da Danfoss, digamos assim, uma válvula com maior volume de aplicação dentro do mercado e que saiu de linha nas versões 10, 15 e 20, agora nesse ano de 2025, então com essas opções que a gente falou durante o vídeo para a substituição dessa válvula. Então, para falar dela, o que nós vamos falar? Basicamente, o sistema de funcionamento dela é o mesmo. Então, ela possui a sua bobina, os jogos de flange que a gente falou antes, o filtro do tipo FA, a válvula, a parte de solenoide dela e também o operador manual aqui na parte inferior. Agora, a curiosidade dessa válvula, ou a diferença dela, está no interno, que é diferente. Esse módulo, o módulo utilizado nessa válvula, na válvula EVRA, ele não é o módulo ICFE como nas outras válvulas. Ela também possui um diafragma aqui interno dela, mas esse diafragma ele é um pouco diferente e tem uma curiosidade que nós vamos mostrar para você dentro dessa válvula. Então, quando você precisar identificar essa válvula, se é uma EVRA 10, 15 ou 20, tem uma maneira que você pode identificar que é muito fácil e simples. Utilizando um paquímetro, você pode abrir a tampa dela, como eu acabei de abrir aqui, remover o diafragma e você pode medir o orifício interno. Ele vai ter 10, 15 ou 20 milímetros, então você vai saber se ela é uma EVRA 10, 15 ou 20 e vai poder fazer a solicitação do reparo adequado para essa válvula. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona agora. Então aqui você pode ver que é uma EVRA 10. Ela possui 10 milímetros de orifício aqui na passagem dela, então é um orifício de 10 milímetros, é uma EVRA 10. Então, para solicitar o reparo fica muito mais tranquilo, você vai receber todos os componentes, essa telinha, você vai receber esse disco e também os componentes de vedação da válvula que são fornecidos no seu reparo. Falando de manutenção da válvula EVRA, existe ainda um outro ponto muito importante a ser comentado. A Danfoss trabalha com 3 tipos de reparo: o reparo de inspeção, o reparo de vedação e o reparo overall, ou reparo completo. Qual é a diferença? No reparo de inspeção,
é fornecida apenas a junta da tampa. Para que serve esse reparo? Se você for fazer uma limpeza mensal ou uma manutenção preventiva simples, você pode ter esse reparo para abrir a válvula, limpar, fechar e trocar apenas a junta da tampa. O reparo de vedação ele é fornecido com o diafragma da válvula, como nós mostramos anteriormente quando a válvula estava aberta. Então, numa manutenção corretiva leve ou numa preventiva semestral, trimestral ou anual, você pode usar esse reparo de vedação que vai ser fornecido com a junta da tampa, como no reparo de inspeção, e mais as vedações da válvula. Agora no reparo overall, no reparo completo da válvula, todos os componentes da válvula são fornecidos, então tanto a junta da tampa, quanto as vedações, quanto os componentes mecânicos, ou seja, torre, operador manual, todos os componentes vão ser fornecidos com esse reparo. A única coisa que não é fornecida é o próprio corpo da válvula. Então, para que esse reparo serve? Para fazer uma renovação completa da sua válvula. É claro que, em termos de preço, esse reparo vai ficar muito parecido com o custo da válvula nova. Então, eventualmente, ele não vai ser vantajoso em relação a fazer a substituição completa da válvula. Por quê? Se for uma válvula antiga, essa válvula pode apresentar um desgaste no corpo, que mesmo trocando todas as vedações e os componentes externos, operador manual, torre e tudo mais, a válvula pode continuar dando passagem, porque se for uma corrosão no corpo, mesmo com a substituição do reparo completo, ela não vai voltar a operar normalmente. Claro que eu estou falando com uma válvula com muitos anos de uso, ou muito danificada, enfim, e normalmente o reparo de vedação é o reparo mais utilizado, substituindo os componentes de vedação e rodando o sistema com tranquilidade. Então, por último aqui, nós vamos falar da válvula ICF-EVRAT. Então, o que é essa válvula? A ICF-EVRAT ela foi projetada principalmente para ser um retrofit da válvula EVRA. Então, como eu falei antes, ela cabe no mesmo espaço físico do que a válvula EVRA com o filtro FA. Aqui, desmontando ela, tirando a bobina, a parte da solenoide é a ICFE20, que é conforme a ICF20-2 e também o bloco ICF que eu mostrei anteriormente. Na parte inferior da válvula, desmontando aqui o capacete, também ela vai possuir um operador manual. Então, como a gente mostrou, o sistema de capacete muito simples, a gente pode operar essa válvula manualmente e ter uma abertura manual dela. E no primeiro módulo, um módulo que eu não mostrei ainda, é o módulo do filtro. Então eu vou desmontar agora para que a gente possa ver essa tela interna de filtragem da amônia. Então aqui o módulo de filtro e a tela de filtragem de amônia que vai estar instalada nessa válvula na ICF-EVRAT. Então ela possui uma malha de filtragem exterior com uma granulagem maior e interior ela possui uma tela com uma espessura muito menor para ter uma retenção superior de particulado. Então, para concluir esse conteúdo de hoje sobre válvulas solenoides para amônia, eu quero reforçar o nosso compromisso, o compromisso da Vaportec, com você, operador de utilidades, técnico, supervisor de manutenção, engenheiro, instalador, que tem carência de informações como essas que a gente mostrou aqui, de maneira prática, construindo esses quadros e demonstrando eles como a gente faz com o purgador de ar, com o sistema de detecção de vazamento, também com quadros de válvulas, com as diversas válvulas da Danfoss. E o nosso objetivo principal é a educação, é a consciência, é o entendimento da simplicidade das soluções da Danfoss. Todas as válvulas da Danfoss, elas são projetadas pela Danfoss na Dinamarca, nós estivemos lá agora no final do ano passado, para buscar o quê? Eficiência sim, mas além disso simplicidade, velocidade, simplicidade de instalação, simplicidade de manutenção, simplicidade de operação. Então a gente está fazendo toda essa série de conteúdos
mostrando as válvulas, desmontando, operando elas para que vocês possam observar o quanto as soluções da Danfoss, apesar de ter uma eficiência muito superior e uma tecnologia embarcada muito maior ainda, são simples de instalar, simples de utilizar e vão entregar para você e para o seu processo ou para o processo do seu cliente a melhor solução em termos de segurança, eficiência energética e sustentabilidade.